Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e de seu professor ou professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao seu professor ou professora de sala sempre que solicitado e lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos para a escola. É importante que você tenha sempre em mãos um material EMAI e ler e escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre assuntos que você ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Atividade 17.1. Na atividade 17.1, presente na página 18, você resolverá problemas de multiplicação através de diversas situações problema, envolvendo compras no supermercado. Olha que legal! É muito importante que faça uma leitura atenta em cada um desses problemas. E ao ler o problema, não deixe os dados apenas na sua memória. Faça anotações do preço e da quantidade informada, de forma a facilitar o cálculo do valor desejado. Dica: veja também que a questão 2 tem duas perguntas. Atividade 17.2. A atividade 17.2, localizada na página 19, propõe uma problemática diferente. Veja que interessante, aprenderemos como funcionam as promoções que encontramos nas lojas, feiras e mercados. Na questão 1 desta atividade, descobriremos o valor da metade através da divisão de números decimais. A questão 2 também trabalha esta ideia, mas, para resolvê-la, requer uma atenção especial na estratégia a ser utilizada. Inclusive, temos que selecionar quais informações são importantes e quais não têm nada a ver com o problema proposto na atividade, assim como acontece no nosso dia a dia. Leia com muita atenção. Perceba o quanto a leitura atenta facilita a resolução de problemas em matemática. Por isso, é tão importante desenvolvermos o hábito da leitura. Atividade 17.3. A atividade 17.3, nas páginas 20 e 21, traz situações problemas que envolvem estratégias pessoais de cálculo. É importante que saibamos que não há uma única maneira de resolver problemas. Algumas são até mais rápidas que outras, mas é importante deixar claro que o objetivo principal é entender como ela foi resolvida. As questões 1 e 2 apresentam dois procedimentos pessoais para resolver o mesmo problema. É muito importante que você entenda bem como a Silvana e o Sr. Michael pensaram e qual a diferença entre as estratégias utilizadas. Na questão 1, observe o quadro que ilustra como foi o raciocínio de Silvana. Veja como ela fez os agrupamentos e como chegou ao resultado final. Na questão 2, o Sr. Michael utilizou um procedimento bem diferente do procedimento utilizado por Silvana. Olha só! Na questão 3, você poderá empregar a estratégia pessoal que mais lhe agradar. Como temos itens de A até o F, poderá até utilizar mais de uma estratégia. E agora eu lanço um desafio. Resolva alguns desses 6 itens utilizando o cálculo mental. Que tal? Vamos tentar? Atividade 17.4.
A atividade 17.4, na página 22, explora operações, leitura e comparações envolvendo números racionais. Se for possível, tenha em mãos uma fita métrica, uma trena ou aqueles instrumentos chamados de metro, feitos de madeira e dobráveis. Será importante para fazermos as comparações entre um metro e as medidas propostas na atividade. Na questão 1, você poderá usar a calculadora para efetuar os cálculos, mas antes deverá ler com atenção o enunciado do problema e de cada uma das perguntas de A a C. Na questão 2, requer que você escreva por extenso como é feita a leitura dos números das perguntas A e B. Mas, como é feita essa leitura? Vamos aprender juntos? Na figura, você observa que temos 4 números decimais indicando uma certa medida em metros. Os valores dessas medidas são expressos por números decimais, ou seja, tem uma parte inteira antes da vírgula e uma parte decimal depois da vírgula. Após a vírgula decimal, o primeiro algarismo representa os décimos, o segundo algarismo os centésimos e o terceiro representa os milésimos. Como estamos falando da unidade de medida metro, teremos os decímetros, os centímetros e os milímetros. Então, para se ler uma medida expressa em metros, como números decimais, lemos a parte inteira em metros e a parte decimal de acordo com a quantidade de algarismos que temos após a vírgula decimal. Veja os exemplos. A primeira medida, em vermelho, tem 2 algarismos após a vírgula, portanto, lemos 8 metros e 42 centímetros. Fazemos o mesmo procedimento de leitura com a segunda medida, em azul agora, que também tem 2 algarismos após a vírgula decimal, ou seja, lemos 7 metros e 50 centímetros. A terceira e a quarta medidas, números em verde e em roxo, tem 3 algarismos após a vírgula, ou seja, a parte decimal é lida em milímetros. Mas olha que interessante, a parte inteira da terceira medida é 0, ou seja, não temos parte inteira. Então, não tem sentido ler o 0 metro. Neste caso, lemos apenas parte decimal, que seria 200 milímetros. E finalizamos a última medida. Lemos 3 metros e 125 milímetros. Viu? Não é difícil. E se achar necessário, reveja esse trecho do vídeo até que fique bem clara a explicação. E tem uma observação importante. Existem outras maneiras de ler medidas decimais, mas não se preocupe, que com o tempo você ficará craque nisso. Finalmente, na questão 3, você deverá marcar quais das medidas medem menos de 1 metro. Imagino que a leitura das medidas na questão anterior possa auxiliá-los nesta tarefa. Atividade 17.5. A atividade 17.5, na página 23, traz novamente situações-problema que envolvem estratégias pessoais de divisão de números decimais. As perguntas A e B pedem para você analisar os procedimentos utilizados pelo Sr. Micael, Silvana e por seus amigos para dividir igualmente o total da conta em uma lanchonete. Agora observe bem como o Sr. Micael fez os cálculos. Tente entender o que ele pensou. A conta deu R$ 24,80 e ele separou em 2 linhas. Na primeira, ele pegou a parte inteira, R$ 24, e dividiu pelos 4 amigos, encontrando o valor de R$ 6. Depois, na segunda linha, ele pegou a parte decimal, ou seja, os centavos, 80 centavos, e dividiu pelos 4 amigos, e obteve 20 centavos. Por fim, ele somou os 2 resultados que obteve na divisão, ou seja, 6 mais 0,20. Já o amigo do Sr. Micael, na pergunta B, efetuou a conta de divisão. Observe como ele fez com a vírgula decimal. Depois que ele dividiu 24, que é a parte inteira, por 4 e colocou o valor 6,
o resto deu 0. Então, não tendo parte inteira no dividendo para descer, ele passou a parte decimal após a vírgula. Naturalmente, ele pôs a vírgula decimal no quociente, após o número 6, antes de escrever o número 20. Na pergunta C, você deverá encontrar um procedimento de cálculo para fazer uma divisão similar às que foram feitas anteriormente, mas com outro valor. E que tal tentar realizar esse procedimento utilizando estratégias de cálculo mental? Depois você poderá conferir o resultado através de outra estratégia, a inversa, ou até mesmo utilizando a calculadora. Vamos lá, você é capaz! Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver dúvida, entre em contato com o professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail para fazer em casa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal 3.2. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento.